Olá pessoal, eu sou Anselmo Fernandes, gerente de produtos de investimentos do Banco Sofisa Direto, e hoje eu estou aqui com o Rodrigo Glatt. Rodrigo, obrigado pela sua presença. O Rodrigo, ele é sócio da GTI, administradora de recursos, e vai falar um pouquinho para a gente do fundo GTI de Mona Brasil FIA, que é o fundo que nós distribuímos aqui na plataforma do Sofisa Direto. Rodrigo, fala um pouquinho para nós da GTI, conta um pouquinho da história, desde quando vocês atuam no mercado, enfim, fala um pouquinho para nós dessa nossa parceira que é a GTI. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar apresentando a GTI, o fundo GTI de Mona Brasil aqui para vocês. O fundo GTI de Mona Brasil, ele tem 12 anos de história, né? Ele tem, desde a criação da empresa, né, GTI, em 2007, e hoje ele na verdade segue uma estratégia que já tem mais tempo do que o próprio fundo, né? Uma estratégia de quase 20 anos, né? Em que a gente investe em ações sempre pelo longo prazo, né? Com uma filosofia de valor, né? Que combina uma estratégia em que a gente sempre analisa o cenário macro, combinando com as oportunidades de investimento que a gente chama de bottom-up, que são a análise pura e fundamentalista financeira das empresas, né? Então, dessa combinação surge uma carteira de ações, né? Que geralmente varia entre 15 e 20 ações, né? Que faz com que a gente tenha uma diversificação muito importante, né? Que acho que é muito importante para o investimento em renda variável, né? Acho que muita gente pergunta, poxa, né, qual que é o risco, né, que existe em investir em ações? Quer dizer, a gente tenta minimizar isso pela diversificação, né? Então, acho que um dos principais diferenciais nossos, acho que seria essa diversificação, acho que combinada com o alinhamento de interesses, né? Dado que a maior parte dos sócios tem mais de 80% dos seus recursos líquidos investidos no próprio fundo, né? Porque a gente acredita e faz isso há muito tempo, né? E acho que a própria agilidade em estar se posicionando, né? Acho que é um diferencial importante que a gente tem de poder entrar e sair das posições, né? Das ações, enfim. E eu acho que um outro diferencial importante que a gente tem, acho que é a alocação, né, desses recursos em termos setoriais, né? A gente não tem nenhum setor que seja relativamente muito grande. A gente tem hoje posições grandes mais voltadas para commodities, e que é o maior setor hoje, né, que a gente tem na carteira. E a gente tem também um setor de varejo e consumo também, com uma alocação ainda relevante, mas já foi mais relevante, né? Então, hoje, as principais posições que o fundo tem 12%, que são Gerdau e Itaúsa, né? Que a gente entende que são empresas que têm um histórico muito bom, são empresas grandes, e a gente vê os preços ainda muito atrativos, né? Principalmente em múltiplos, né? A gente vê aí uma perspectiva de retomada econômica beneficiando bastante a Gerdau, acho que nos próximos anos, aí principalmente no Brasil, enfim. E acho que, aproveitando para entrar um pouco nesse tema, né, da queda de juros, a gente fala, poxa, que a gente pode fazer com isso, enfim, eventualmente migrar para renda variável. Eu acho que é uma opção interessante hoje, né? E aí você fala assim, poxa, a própria diversificação que eu comentei agora há pouco, quer dizer, a gente hoje vê as empresas, né, e a carteira como um todo aí negociando aí na faixa de 10, 11 vezes lucro, que a gente chama, então, que é um múltiplo que a gente olha bastante lá. Isso quer dizer que o retorno médio esperado dessas empresas hoje, ele está aí na casa de 9 a 10% ao ano, né? Contra uma renda fixa que provavelmente a gente vai ver um juro aí na casa de 5, até eventualmente eu acho disso, né? Então, isso sem contar que as empresas vão provavelmente começar a crescer de uma forma mais vigorosa, com o juro mais baixo, né? Então, é por isso que a gente continua bastante otimista com o avanço, né, das reformas e da gestão mais liberal do governo, e que isso, após essas reformas e
a reforma da Previdência, a tributária que provavelmente pode sair, e a reforma administrativa, vamos dizer assim. E a gente vai ter uma solução um pouco mais definitiva não, mas uma solução para o déficit, né, do governo, enfim, a gente, né, olhando aí no horizonte mais longo, e isso vai permitir que a gente tenha juros mais baixos por mais tempo, um horizonte mais longo, né? E isso provavelmente vai fazer com que as empresas em si vão valer muito mais, né? Legal. Com todo esse contexto de taxa de juros mais baixa que a gente está vivenciando hoje, que deve perdurar ainda por um bom tempo, investir em renda variável acaba sendo uma alternativa viável para os clientes diversificarem os seus investimentos. Óbvio, para aqueles clientes que têm um perfil de risco, que aceitam um pouco mais de oscilação ao longo do tempo, que tem um horizonte de investimento até um pouco mais longo, né? Dado todo esse contexto, como você já mencionou, quando você olha para o longo prazo, qual é a expectativa de vocês em relação à estratégia que vocês estão atuando hoje? De que forma que vocês estão olhando isso, pensando no futuro, para poder trazer a consistência que o fundo traz ao longo dos seus 12 anos, como você mencionou aqui? Eu acho que é repetir essa estratégia que a gente já vem adotando há 20 anos, né? No fundo há 12, enfim, mas que ela tem sido muito bem sucedida, né? No sentido que a gente tem um retorno aí acumulado bastante significativo, né? Assim, a estratégia desde o começo, ela tem uma rentabilidade acumulada de 23% ao ano analisada, né? E ela sempre foi baseada nessa filosofia de ter uma diversificação, uma carteira de ações com uma diversificação relativamente grande, né? A gente tem aqui, como eu disse, 15 a 20 papéis, e que isso faz com que o risco seja menor, né? Então é uma medida que a gente usa lá também a volatilidade do fundo, né? E historicamente a volatilidade é menor que a do índice, quer dizer, a gente consegue gerar mais retorno ao longo do tempo com uma volatilidade aí que beira os 80% do índice Bovespa. Então, assim, isso acho que também é uma medida que talvez pouca gente olhe, mas que para a gente também faz sentido, né? Você gerar um retorno, um excesso de retorno com um risco menor. Sem dúvida, isso é muito, muito importante, principalmente quando o cliente olha um prazo mais longo e ele entende que é um fundo de risco, mas com risco inferior ao Ibovespa, como você comentou, e gerando valor, ou seja, gerando retorno agregado para o cliente, né? Rodrigo, eu queria agradecer a sua presença, tá? Muito obrigado por ter vindo, pela parceria da GTI com o Sofisa Direto, tá? Muito obrigado mesmo pela presença, e deixar aqui também a todos que o fundo GTI de Mônaco está disponível em nossa plataforma de investimentos e também através do nosso robô de investimentos. Para maiores informações, basta acessar o nosso site e lá temos todas as informações do fundo, que inclusive, Rodrigo, é um fundo muito acessível, pois tem um ticket inicial de R$1.000, correto? Ou seja, está acessível para todos os clientes poderem diversificar e entender um pouco essa dinâmica de bolsa, de renda variável, claro, com uma consistência de entrega e com uma gestão especializada e profissionalizada como a de vocês. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado. E até a próxima.